Fala pessoal, como estamos? Estamos aí de volta depois de muito tempo novamente, né? Dessa vez para falar de Grêmio, né? Camisa que eu peguei emprestado da minha mãe, né? Para fazer um cenáriozinho diferente. Para trocar uma ideia, né? Sobre o Grêmio copeiro, né? Grêmio Rei de Copas, né? Que quando a Libertadores ainda era transmitida pela Fox Sports, né? A extinta Fox Sports. Essa era a alcunha, o nome que eles davam pro Grêmio, né? Principalmente ali quando os jogos eram com a narração do Marco de Vargas. Você lembra? Deixa aqui nos comentários. E cara, o Grêmio se enrasca. Tá enrascado, né? Tá num beco sem saída. Por convicção ou por teimosia do Renato Gaúcho. Ou pelo simples fato de priorizar, entre aspas, o campeonato mais fácil que se tem para ganhar, que é o estadual. Né? Ainda mais num estado que tem um futebol polarizado, que é o Rio Grande do Sul. Né? No caso, é Grêmio ou Inter. Dificilmente aí, você pode pegar a tabela lá com todos os campeões desde o início do Campeonato Gaúcho, vai ver lá 80% dividido entre Grêmio e Inter e os outros 20%, ou nem isso, outras equipes aí do estado do Rio Grande do Sul. E o Grêmio, juntamente com o Renato Gaúcho, teve essa opção, né? Optou por essa opção de poupar jogadores na estreia da Libertadores para jogar a final do Campeonato Gaúcho. A ida contra o Juventude, no estádio do Juventude, né, na casa do Juventude, foi 0-0, se não me engano. Aí o Renato decidiu poupar os jogadores na estreia da Libertadores, cara. O torneio mais importante da América do Sul. Torneio mais importante do que qualquer outro campeonato que possa existir na América do Sul. Mais importante do que Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, Campeonato Argentino, Campeonato Chileno, Campeonato Colombiano. Qualquer campeonato da América do Sul, a Libertadores é mais importante. E o Renato Gaúcho optou por poupar os jogadores para vencer o Campeonato Gaúcho. Ok, beleza, foi campeão, inclusive parabéns pro Grêmio. 7 vezes seguido campeão gaúcho, né? Pelo menos nisso eles podem tirar a onda com o Internacional com sobra, a rodo, né? 7 anos que só dá Grêmio no gauchão. Mas a pergunta que fica é, vale a pena? Porque ontem o Grêmio acabou de perder pro Huachipato, dentro de casa, 2-0. Em 6 pontos possíveis, o Grêmio não tem nenhum. E a gente está cansado de saber, tem um monte de exemplo aí na Libertadores, que tem time que não classifica para as oitavas de final, às vezes por saldo de gols, às vezes por um ponto, entendeu? Faz falta. E o Renato Gaúcho, ele poupou os jogadores na estreia contra talvez, não vou dizer que é o mais difícil do grupo, mas com certeza contra o adversário mais complicado. Não sei se você consegue entender a diferença entre difícil e complicado, ou difícil e encardido. Contra o adversário mais complicado, contra o adversário mais encardido, que é o The Strongers, fora de casa, na altitude. Dificilmente qualquer time, falando aqui do Brasil, que vai jogar contra o The Strongers, consegue vencer por 2, 3 gols de diferença. Ou perde, ou empata. E quando ganha, cara, é aquele jogo amarrado, difícil, aquele jogo que você ganha com a bola parada, 1-0 magro, 2-1. E o Renato Gaúcho optou por segurar o time titular para priorizar o Campeonato Gaúcho e tirou os caras desse jogo importantíssimo, velho. Eu não consigo conceber e entender esse tipo de atitude. E o meu time, por exemplo, que é o Palmeiras, o Abel fez a mesma coisa. Mesma coisa. Foi com o time reserva na estreia contra o Cerro Porteño. O Cerro pode ser mais difícil. No final das contas, o Cerro não, contra o São Lourenço. Estreou contra o São Lourenço, fora de casa na Argentina. O São Lourenço pode ser um adversário mais difícil que o The Strongers.
Só que o The Strongest é mais complicado, jogando fora de casa, na altitude. E mesmo assim, o Abel fez as mudanças ali no segundo tempo e garantiu o empate. Já tem um ponto. Coisa que eu disse aqui no vídeo, que tem diversos e diversos fatos que já aconteceram, que time classifica ou deixa de classificar por causa de um ponto. E o Palmeiras, pelo menos, conseguiu esse um ponto fora de casa, na Argentina contra o São Lourenço. E o Grêmio não tem nada, em 6 pontos possíveis. Porque optou em dar prioridade ao Campeonato Gaúcho. Que eu nem sei, para falar a verdade, se tem premiação. Porque muitos campeonatos estaduais não tem nem premiação para o campeão financeira. Hoje, na maioria dos campeonatos estaduais, o time só ganha dinheiro com transmissão de TV. Não tem, maioria dos campeonatos estaduais não tem premiação para o campeão. Eu acho que, inclusive, deve ser o caso do Campeonato Gaúcho. Se tiver premiação, deve ser R$ 1 milhão ou 5 milhões no máximo. Para o vencedor, para o campeão. E o Renato optou em ser campeão gaúcho. Aí eu te pergunto, no final das contas, lá no final do ano, se o Grêmio não ganhar mais nada, só o Campeonato Gaúcho, tá de bom tamanho? Ser campeão gaúcho no ano? É satisfatório você passar o ano inteiro só com o Campeonato Gaúcho de título? Vamos supor, o Grêmio aí cai na oitava ou nas quartas da Copa do Brasil, não se classifica para o mata-mata da Libertadores e por acaso termina em quarto do Brasileiro. Consegue outra vaga na Libertadores no ano que vem. Tá de bom tamanho? Pergunto para você, torcedor gremista, tá de bom tamanho? Sabe por que eu pergunto isso? Porque ano passado, o Grêmio, esse time aqui, teve sem dúvidas, se não for o melhor, mas sem dúvidas um dos melhores centroavantes que já teve no Brasil no século XXI, sem sombra de dúvida, que é o Luis Soares. O cara já jogou na Premier League, o cara já jogou na La Liga, jogou no Liverpool, jogou no Barcelona, não sei quantas Copas do Mundo, 2010, 14, 18 e 22, 4 Copas do Mundo, artilheiro de um monte de campeonato. E bem dizer, ele foi responsável por 70% do resultado final do Grêmio no ano, que foi se classificar para a Libertadores e quase foi campeão brasileiro. Acho que foi 2 pontos de diferença do Grêmio para o Palmeiras. Aí ele foi embora, seguiu a vida dele, foi lá voltar com a parceria dele com o Messi, e o Grêmio está aí, né? Um time nota 6, elenco nota 6. O Renato Gaúcho optou por ser campeão estadual e conseguiu, né? 7 vezes seguido. Mas está em fase de alerta vermelho, em desespero, enrascado na Libertadores. 2 jogos, 2 derrotas, nenhum ponto. Sobram 4 jogos agora. E a pergunta que eu faço é: cara, é só no Brasil que acontece isso? Ou será que na América do Sul também acontece? Os treinadores optarem pelo campeonato de menor valor. Ah, eu quero ser campeão do campeonato de menor relevância. E deixo de dar prioridade à principal competição do continente. Né? Igual falei aqui no vídeo, o Abel fez isso na estreia contra o São Lourenço. Eu não conheço a torcida do Grêmio, eu conheço a minha torcida do meu time, do Palmeiras. Eu não falo pela torcida, eu falo por mim e por entender um pouco de torcedor palmeirense. Meu amigo, se dá errado, se o Palmeiras não consegue aquele gol lá com o Piquerez, meu amigo, o que ia chover de crítica no Instagram, YouTube, Twitter, em cima do Palmeiras, em cima do Abel Ferreira, não tá no gibi. Não tá no gibi. A própria torcida já canta, a Taça Libertadores Obsessão. É o principal campeonato. A gente abre mão de tudo para ganhar a Libertadores. Pelo pouco que eu entendo a torcida do meu time, do Palmeiras, a maioria pensa assim. A maioria abriria mão de brasileiro, de Copa do Brasil, de campeonato estadual, nem se fala, para ganhar a Libertadores. Entendeu? A torcida do Grêmio eu já não sei, não conheço, não tenho vivência de torcedor gremista. Mas tá aí, 0 pontos em 6 possíveis. Aí a pergunta que eu faço, outra pergunta, né? Será que na Europa tem isso? Acabei de falar do Soares, o cara jogou Premier League, o
cara jogou La Liga, o cara jogou Champions League, o cara jogou Copa do Mundo, o cara jogou no Liverpool e no Barça. Vamos colocar esses dois exemplos. Vamos supor que ele está no Barça, o Suárez. Enquanto ele estava no Barça, né? Os treinadores que lá tiveram e lá treinaram ele. Te faço a pergunta, será, por exemplo, no Barcelona, na época que ele estava lá, o treinador que era o comandante dele iria pensar, pô, eu vou dar um descanso, eu vou poupar meus titulares aqui do Barcelona na Champions League, que seja a fase de grupos. Eu vou poupar meus titulares da fase de grupos da Champions League para jogar com o time titular, com força máxima, a Copa do Rei. Você consegue conceber uma coisa dessa na sua cabeça? Ou, por exemplo, quando ele estava no Liverpool, que é outro grande clube também, não só da Inglaterra como do mundo. Ele está lá no Liverpool, o Suárez, ou qualquer outro jogador, pensa qualquer time que você quiser ir da Europa, um grande time. Ele está lá no Liverpool, né? Aí ele pensa o seguinte, o treinador da época do Suárez no Liverpool, pô, eu vou poupar meu time titular desse jogo de fase de grupos da Champions League para poder jogar a Copa da Inglaterra. Você consegue conceber uma coisa nessa na sua cabeça? Acho que não. Para você ter ideia, os grandes times europeus, eles poupam alguns possíveis jogadores até no campeonato nacional, cara. Até na liga. Tem time da Inglaterra que poupa jogador na Premier League. Tem time na Espanha, Real Madrid, Barcelona, com um jogador aqui e outro ali. Poupa jogador no campeonato espanhol da La Liga. A mesma coisa acontece na Série A do campeonato italiano. A mesma coisa acontece na Bundesliga. Os caras, eles poupam no principal campeonato nacional, que é a Liga. Premier League, La Liga, Série A italiana, a Ligue 1, que é o campeonato francês, a Bundesliga, que é o alemão, eles poupam até no campeonato nacional para jogar Champions. Aqui no Brasil, não estou falando só do Grêmio não, mas alguns técnicos já fazem isso há anos e anos. Poupam os times nas principais competições para jogar estadual, porque essa porcaria ainda existe e casa ali com o final do campeonato estadual, casa com o início de brasileiro, dá casamento com o começo de Libertadores. Eu não consigo conceber isso na minha cabeça, sinceramente. Deixem nos comentários o que você acha dessa situação. Eu não consigo conceber essa situação de time europeu fazer isso. Não consigo pensar um Ancelotti poupar Vinícius Júnior, Rodrigo, Camavinga e Modric e demais jogadores para jogar uma Copa do Rei. Não consigo entender isso e conceber e pensar nessa situação acontecer. Eu não consigo pensar o Guardiola poupar Haaland, De Bruyne, Rodri e os demais jogadores do City para poder jogar a Copa da Inglaterra. Eu não consigo conceber, eu nem sei quem é o treinador do Paris Saint-Germain, esqueci quem que é agora, eu não consigo conceber o técnico do Paris Saint-Germain tirar Mbappé e os demais jogadores importantes, Dembélé e tal, para jogar uma Copa da França. Eu não consigo conceber o treinador do Borussia fazer isso com o time do Borussia. Com o treinador do Barça fazendo esse tipo de coisa com o Lewandowski e com os outros jogadores. Porque lá na Europa não existe estadual. Então, um torneio de menor relevância na Europa, dos grandes países europeus, são as Copas. As Copas lá do futebol europeu é como se fossem os nossos estaduais. Então, eu não consigo conceber e imaginar a situação. Os treinadores de lá poupar os jogadores na Champions, que é o principal torneio, que é a nossa Libertadores, para poder jogar o torneio de menor relevância, que no caso deles são as Copas e para a gente é o Campeonato Estadual. Aí eu fecho o vídeo retornando com a mesma pergunta para você, torcedor gremista. Se no final do ano o Grêmio não conquistar mais nada, cair cedo na Copa do Brasil, não se classificar na Libertadores, o que parece que provavelmente pode acontecer, e se muito conseguir a vaga para a Libertadores do ano que vem, quarto lugar, quinto lugar do brasileiro, se tá ok para você. Então deixa aqui nos comentários. Valeu, tamo junto, até a próxima.